Voltamos já com o Marcos Saldanha aqui no nosso estúdio. Marcos, boa tarde. Boa tarde, Bianca. Boa tarde você aí de casa. Marcos, há exatamente um mês estávamos aqui na primeira pesquisa de intenção de votos, já estamos na terceira. Segunda-feira estivemos aqui no Boletim Guará apresentando a segunda, agora a sexta, a terceira. Marcos, a gente já percebeu aí uma diferença nos números. É normal nessa fase de campanha, nesse momento intenso, já ter essa mudança em menos de uma semana? Sim, é muito normal e essa é a tendência, né? À medida que o volume de campanha dos candidatos vai aumentando, a gente vai tendo uma definição muito maior. E digo mais, esses dados, eles não estão consolidados no sentido de cristalizados, não. Tem muita coisa, porque a gente sabe que a característica da eleição de São Luís é uma eleição de chegada, ali da última semana, dos últimos dias. E os dados, eles vêm mostrando exatamente aí essas alterações. Ao mesmo tempo que é muito interessante, quando a gente vai utilizando o mesmo instituto no intervalo pequeno de tempo, fica muito mais confiável o monitoramento dos cenários eleitorais. Então isso aí, que a gente tem essa oportunidade que a TV Guará está dando, ela é preciosa para que a gente possa ter os resultados. Por exemplo, a gente vai acompanhando já algumas mudanças, algumas diferenças em relação ao anterior, em menos de uma semana. Eu queria justamente te perguntar isso, Marcos. Na segunda-feira a gente já estava aí com uma tendência de segundo turno, entre dois candidatos especificamente, mas agora a gente percebe uma alteração em que aquele que estava em quarto subiu para terceiro. Será que a gente pode dizer hoje ainda que existe um segundo turno entre candidato A e B? Pois é, o que pode dizer é que vai haver segundo turno. A gente já sabia isso antes da eleição começar, do período eleitoral, pelo número de candidatos e pela qualificação de todos os candidatos, pelo menos os principais candidatos. A gente tem visto isso nas sabatinas, a gente tem visto isso nas entrevistas, é um pleito muito mais qualificado que a gente teve anteriormente. Por isso a gente tem uma tendência a não ter uma grande concentração de votos. Então a gente vê um primeiro colocado que não ganha as eleições em primeiro turno, não só nessa pesquisa, mas a maioria das pesquisas vem sinalizando isso. Então, o que acontece? O cenário que vai se desenhando, ele ainda não define em absoluto quem vai estar no segundo turno, mas ela já pode afirmar, pela margem de confiabilidade de 95% e pela margem de erro da pesquisa de 3%, que nós teremos terceiro turno. Ou seja, segundo turno. Porém, quem vai para o segundo turno, do primeiro ao quarto colocado, as chances ainda estão abertas, porque ali, uma semana antes da eleição e até 3 dias antes da eleição, a gente pode ter um sprint, a gente pode ter uma corrida de alguém. Ou seja, os dados, eles estão muito dentro da realidade do que vem acontecendo nessa semana. Por exemplo, a gente tem a entrada do governador Flávio Dino muito mais presente na eleição. Ele tem se manifestado, ele tem se posicionado mais. E pela aprovação que ele vai tendo no governo, os candidatos que ele apoia e o candidato do partido dele, é claro que faz sentido o crescimento que ele vai tendo. Porque ele é o maior puxador de voto, né? O maior cabo eleitoral. Então, à medida que ele se manifesta mais em favor dos candidatos, você vai tendo essa mudança. Então, se a gente comparar a última pesquisa, a gente tem, por exemplo, o número de pessoas que não sabiam ou não responderam em quem votar, ele era 7,3%. Agora já caiu para 6,7%. O número de pessoas que votariam branco ou nulo era 2,5%, caiu para 1,3%. O que significa? Mais pessoas já assumindo a intenção de votar em um candidato. Então, o peso do governador nessas eleições, ele já se mostra nessa movimentação dessa semana maior. Ou seja, o presidente Bolsonaro, ele esteve aqui na capital e a gente não sabe qual é o efeito que vai ter. Então, uma próxima pesquisa pode afirmar se a rejeição que ele tem ou a aceitação que ele tem para um candidato ou para outro, se isso vai ter algum peso. Então, quem sabe até depois do último debate que vai ser realizado
realizado aqui na TV Guará. Exatamente. As sabatinas que não terminaram, as sabatinas terminam amanhã. Então tem candidato ainda essa semana e semana que vem, vão ter mais 2 dias, segunda e terça, que o eleitor vai ter a oportunidade de ver um candidato falar por 50 minutos, praticamente 1 hora de programa, né? Então são pessoas que não teriam espaço em local nenhum, que tem essa chance. Não à toa, os primeiros colocados que você tem aí, o Braide, o Duarte, o Neto e o Rubens, são pessoas com maior tempo de TV. E os demais acabam tendo uma rejeição maior porque tem menos volume de campanha e menos tempo de TV. Então a gente pode ter ainda alguma alteração nesse cenário. A gente tinha, por exemplo, o Iglesio como o mais rejeitado, já não é o mais rejeitado, já conseguiu fazer uma alteração. Então a rejeição do Braide diminuiu, do Bira, que na primeira pesquisa era muito menor, já caiu bastante, né? O Duarte e o Rubens. Ou seja, esses 4 candidatos que estão na ponta, eles também têm uma rejeição menor. Então essa disputa deve se acirrar mais ainda, se acentuar mais ainda, e os dados devem ter mais alterações ainda mais daqui para frente. Marcos, na primeira pesquisa eu me recordo bem que os candidatos que menos tinham tempo de televisão, menos conhecidos, eram os mais rejeitados, mas agora isso está mudando, né? Pois é, porque aí você vai tendo engajamento nas redes sociais, entrevistas, sabatinas e o próprio debate. Ok, Marcos, muito obrigada. Você volta às 18h30 no Jornal da Guará e depois tem sabatina, depois tem sabatina. Vamos Jornal da Guará com Hugo Reis à noite. Muito obrigada, isso mesmo, tá? Eu que agradeço.